Renato Gaúcho, que na véspera da eleição declarou apoio a Bolsonaro, agora diz que faria tudo novamente. Até mais do que isso, ele promete fazer o que for necessário para que Bolsonaro volte a ser presidente. Eu vou bater na madeira. Pois é, Ana, e o Renato Gaúcho, ele tá nas manchetes hoje não só por isso, né? Vamos torcer aí para aparecer para Ana. Confirma aí, tá contigo? Tá, posso ler? Vamos lá. Em vídeo com lâmpada mágica, Grêmio anuncia renovação de Renato Gaúcho. Que diabos é isso? O Grêmio anunciou no fim da tarde de hoje, dia 20, a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho até o fim de 2023. O acerto foi finalizado entre o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Paulo Calef e o diretor da pasta Antônio Brum. Portaluppi volta ao tricolor com seu auxiliar técnico Alexandre Mendes. Então continua no Grêmio e continua com o Bolsonaro. Continua, porque o apoio dele na campanha agora de 22 foi bastante explícito, Ana. Olha lá, ó. Venho aqui mais uma vez reiterar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Estética Al-Qaeda, né? Esse vídeo, não é não? Parede branca, parece uma coisa assim. Não podemos deixar que o Brasil caia no abismo, como nossos países vizinhos. Então no próximo domingo tem que ser 22, tem que ser Bolsonaro, para que o nosso país continue em boas mãos. Deus, pátria, família. Esse slogan aí, rapaz, enfim, deixa quieto. Ana, isso aí foi antes da eleição, aí passou a eleição. O normal seria um cara desse não falar mais sobre política, vamos falar do Grêmio, entendeu? Vamos falar da Copa, vamos falar de futebol, né? Mas não, ele tá lá no Rica Perrone e tá prometendo apoio futuro ao Bolsonaro. Quer dizer, o cara realmente ele partilha desse que é o principal valor do fascismo, que é a lealdade, mas a lealdade vertical e cega ao líder. Não é para pensar, não é para ter pensamento crítico, não é para se questionar, não, é para seguir o líder. E o Renato Gaúcho, ele realmente ele está convicto aí de que o Bolsonaro é o caminho. Vamos ver. Você, obviamente, era muito grande por tudo do Grêmio. Você também gosta de falar pra caralho, né? Então o pessoal já queria fazer isso aqui, quando chegar aqui, fodeu. Né? Aí, só que tinha duas coisas. E eu conheço meu gado, meus colegas. Você tinha ali uma expectativa grande e uma puta de um monte de arma na tua cabeça. Erra que tu vai ver. Só para variar, né? Por quê? E aí eu vou te falar por quê, não sei se você sabe, mas porque você declarou apoio ao Bolsonaro. Dali pra frente, a sua vida ficou mais difícil em relação à imprensa, como a do Neymar e de qualquer pessoa que fizer isso. Entendeu, Ana? O Neymar sofre muito porque ele é... Coitadinho. O Rica Perrone não aí é pro porque pessoal ele sonega imposto, né? Não é por isso. O Rica Perrone, pro pessoal que não sabe, ele tem essa convicção, assim, de que a imprensa toda é de esquerda, talvez comunista e tal. Então ele trabalha muito com essa ideia fixa, assim. Eu não sei se nas redações ele sofreu algum tipo assim de boicote, hostilidade pelas posições dele, mas muitas vezes ele manifesta essa ideia, né? Vamos ouvir. Então tinha um grande número de jornalistas e pessoas flamenguistas e tal, torcendo muito contra você, para que você desse errado e pudesse te bater. Você chega, o time começa a golear todo mundo, e tem um processo ali que todo mundo se esquece, eu gosto muito de frisar, mas eu queria ouvir de você se eu estou viajando ou se eu fiz a leitura correta. Quando o time do Flamengo começa a perder jogador por contusão, no momento que está ganhando todo mundo, o Flamengo está bem. E aí começa 6, 7 contusões por jogo, 6, 7 desfalques por jogo. Obviamente, você vai sentir. Quando chega na fase final, o Flamengo tem que pagar os jogos de uma decisão muito errada da diretoria, foi de não ter jogado os jogos quando a seleção estava. O Flamengo tem que jogar 3 vezes por semana. Certo? Só o Flamengo vai jogar 3 vezes por semana e o Flamengo está em todos os campeonatos, em todas as decisões. Perfeito. E ali, amigo, obviamente você vai ter um problema muito maior que o dos outros. E o teu time começa a despencar, porque não troca todo jogo, 3 jogos por semana. Porra, bastava olhar e falar, caralho, são 6, 7 diferentes por jogo e 3 na semana, não dá.
Aí vai a minha pergunta de bastidor, que eu posso estar informado errado. O que eu sei é que o seu, não vou chamar de racha, porque não é o caso, mas que seu ponto de discordância 0-1 com a diretoria do Flamengo foi quando você disse para eles: eu preciso abrir mão de um. Eu não vou conseguir ganhar os 3. Fisicamente eu não tenho condições, e eles falam para você que não, que você tem que jogar os 3, brasileiro, caralho, tal, não sei o que, e o time vai se Aguenta firme aí que o que importa mesmo da fala aí do Gaúcho tá por vir. esgarçando daquela maneira. O que é verdade nessa história que eu tô contando, o que é mentira? Quase tudo é verdade. Primeiro, eu sou Bolsonaro. Sim, você deixou isso. Sempre vou ser Bolsonaro, sempre vou ser um mito, a admiração que tenho por ele. Infelizmente, algumas pessoas da esquerda, que eu respeito, elas não respeitam a opinião do pessoal da direita, entendeu? Esse que é o problema. A gente precisa respeitar a opinião deles que eu digo de alguns, mas... Ana, concentra teu foco nessa história aí do respeito. O respeito à opinião que ele não sente vir da esquerda. Respeitosamente, Ana, vamos abordar essa questão já, tá? Da esquerda, que eu respeito, elas não respeitam a opinião do pessoal da direita, entendeu? Esse que é o problema. A gente precisa respeitar a opinião deles que eu digo de alguns, mas eles não gostam de respeitar a nossa opinião. Então, no momento que sou uma pessoa pública e venho a público e falar e me manifesto a favor do Bolsonaro, é porque eu gosto do cara. Eu acho que, no momento, era o presidente para o Brasil, por tudo que ele fez nesses últimos 4 anos, com pandemia, com guerra, entendeu? Eu sou Bolsonaro e ponto final. Quem não gostar, azar. O problema é dele. O problema é dele. Eu vou morrer jogando minhas fichas no Bolsonaro. E se voltar, eu vou ajudar ele na campanha para que ele possa voltar a ser presidente um dia. Porque eu gosto do cara e ponto final. E respeito a opinião do pessoal da esquerda sem problema algum. Só que, infelizmente, eu não gosto de respeitar a opinião do pessoal da direita. Mas tudo bem. Vamos para isso é uma parte. A outra parte, quando eu cheguei no Flamengo, eu falei: olha só, no Grêmio, de vez em quando eu segurava o time. A outra parte não me interessa, não vem ao caso. Ana, então ele vai com o Bolsonaro na próxima eleição, ele deixa esse apoio já prometido, empenhado, mas o que me interessa discutir aqui, Ana, é o respeito. Então, ele gostaria de ser respeitado em suas opiniões, né? E eu sinto um pouco de dificuldade. Ele tem razão, Ana. Ele tem razão. Eu, aqui da esquerdalha, me sinto muito desafiado nessa questão do respeito. Como respeitar, Ana, um presidente que no meio de uma pandemia com 600 mil mortos diz assim: chega de mimimi, vão ficar chorando até quando? Ana, eu não sinto os meus lá do fundo da vala comum sendo respeitados, Ana. E aí, qualquer possibilidade de retribuir respeito é inviável para mim, Ana. Me ajuda. Vamos lá. É difícil eu separar, eu conheço Renato Gaúcho desde que era jogador. Alguém comentou, já era uma pessoa assim complicada. Mas enfim, respeito e opinião como palavras-chave daquilo que ele estava dizendo ali. Me dá a impressão de que a chave para a gente entender isso, me perdoem o ligeiro parênteses que eu vou fazer, é mais ou menos, sabe quando você vê aquelas plaquinhas na rua que dizem assim: vidente do amor, resultado, como é que é? Pagamento após o resultado. Pagamento após o resultado. Toda vez que eu vejo uma plaquinha daquela, eu me pergunto qual dessas palavras está sendo relativizada. Ou é pagamento, ou é após, ou é resultado. Uma delas precisa ser relativizada para que aquilo funcione de alguma forma. Desculpa se isso parecer muito louco, mas foi do que eu lembrei. Quando ele diz eu quero respeito à opinião, você precisa entender que essas duas palavras, para ele, muito provavelmente, não significam a mesma coisa que significam para a gente. Vamos começar pela mais óbvia, opinião. Então, para ele diz: é uma opinião, eu gosto do Bolsonaro, eu acho, né, eu apoio o mito, para ele isso é apenas uma opinião. Como a gente já viu muitas vezes, liberdade de expressão é apenas uma opinião que deveria ter partido nazista, esse tipo de coisa, né? É apenas uma opinião. Essa construção, né, de que são apenas opiniões,
ela é perigosíssima, porque ignora, né? Ignora que, em primeira instância, que opinião tem consequências na realidade. Então, quando eu digo, é da minha opinião que você é uma pessoa aleatória e deva levar uma camaçada de pau, né? E aí, isso é uma opinião, não é uma opinião, é também uma violência, entende? Então, dizer é uma opinião, tá ali, ó, coladinho com dizer, mas são apenas palavras, palavras não podem causar, causam, e, aliás, causam o dia inteiro violência, morte, problemas mil, tá? Então, essa questão de só uma opinião já começa por aí. A outra que opiniões são essas também? Ah, mas é a minha opinião, você precisa respeitá-la. E aí é aquilo que o Álvaro estava falando. Então, a sua opinião é que tá bom um governo, durante uma pandemia, um governante, chefe do país, imitar pessoas sem ar. Tá bom o chefe do país dizer que se você tomar vacina, você vai virar um jacaré, ou que ela vai mudar, a vacina vai mudar o seu DNA. Tá bom um presidente, durante uma pandemia, dizer, só para ficar na pandemia, né? Tá bom durante uma pandemia o presidente dizer, vai comprar vacina na casa da sua mãe, eu não vou comprar vacina da China. Tá bom desincentivar o uso de máscara, tá bom, enfim, desrespeitar os mortos, dizer eu não sou coveiro, e daí, esse tipo de coisa, né? Então, assim, esta é a opinião, que isso tá bom, que para você isso é legal. Então, é esta opinião, com todas as ressalvas que eu fiz antes, que a qual você está pedindo respeito. Agora vamos falar do respeito. O que é respeito para Renato Gaúcho? Né? Quando ele diz eu quero respeito, para mim me parece que ele está dizendo eu não quero que ninguém me critique, eu não quero que haja consequências aquilo que eu estou dizendo, eu quero dizer o que eu estou dizendo, não quero que ninguém diga que eu estou errado, não quero que ninguém pare de gostar de mim ou de querer se associar a mim por aquilo que eu disse. Isso não é respeito, isso é outra coisa, você quer ficar livre de consequências. Respeito envolve empatia, envolve ouvir, envolve dialogar, e não é isso que ele quer. Quando ele diz eu respeito a esquerda, respeita. Que respeito é esse? O teu mito diz vamos metralhar a petralhada. O teu mito diz que tem que morrer, que incentiva a violência com a esquerda. Que respeito é esse? Então, respeito é uma palavra jogada, que não tem sentido nenhum para os outros. Eu respeito. Não, eu respeito você. Dá uma migalha. Para ele, eu quero falar aquilo que eu quero dizer e eu não quero ter qualquer consequência. Essa história de, não, mas o Neymar, depois que eles apoiam, veja que coisa, né? Depois que eles manifestaram apoio a um governante que tirou sarro de pessoas morrendo sem ar durante uma pandemia de um vírus respiratório, você veja que história triste, né? Eles começaram a ser muito criticados. Ouça aqui o menor violino do mundo para o Neymar e o Renato Gaúcho nisso, né?